Olá, bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Eu hoje venho só falar um bocadinho com vocês sobre um tema que tem a ver com a integração do nosso lado sombra. Será um vídeo curtinho, é apenas uma reflexão, uma partilha que eu quero fazer com vocês. E então, o que é isto da integração da sombra? Quando eu falo de sombra, não estou aqui a dar uma conotação negativa. Nós naturalmente associamos a palavra sombra a algo negativo, mas nós é que estamos habituados a rotular assim. Para mim, aqui, quando eu falo de sombra, sombra significa aquilo que nós escondemos, aquilo que está oculto. Esse é o significado que eu quero dar aqui à palavra sombra. O que é que acontece? Todos nós temos luz e sombra e na vida tudo precisa de um equilíbrio. Por exemplo, vou usar aqui a astrologia, que é a minha praia, para vos explicar um bocadinho isto. Na astrologia nós temos 12 signos e todo o signo, para cada um dos signos, existe um signo que lhe é o oposto e o oposto complementar, ou seja, é nesse signo oposto que estarão características, qualidades que complementam o nosso signo. Por exemplo, se nós olharmos para o nosso ascendente, no lado oposto, ou seja, na casa 7, o descendente, nós temos características que se nós desenvolvermos, à partida nós vamos alcançar um maior equilíbrio, porque estamos aqui a falar de polaridades. E na vida é isso que acontece também. Quando eu falo aqui do lado sombra, é porque para nós sermos luz, necessariamente nós temos sombra. E nós sabemos que somos luz porque temos sombra. E é este trabalho que eu quero aqui só falar um bocadinho brevemente. Porque é que é importante o aceitarmos a nossa sombra, o abraçarmos a nossa sombra? Uma sombra só é sombra, como eu estava a dizer, quando nós a reprimimos. Ou seja, sombra é um lado de nós que nós não aceitamos. Pode haver vários motivos para isso. Pode ter sido reprimido na infância. Ou seja, pode não ter sido um processo consciente nosso de reprimir, mas uma defesa, por exemplo. Enfim, há vários cenários, mas o que importa é que nós reprimimos um lado de nós. E o nosso lado sombra é tão importante como o nosso lado luz. Eles não podem existir um sem o outro. E então, o que é que acontece? A sombra só tem poder em nós, sobre nós, no mau sentido aqui, só tem poder sobre nós quando nós não a aceitamos. Quando nós começamos a aceitar, e isso é claro que isso é um processo gradual, porque obviamente que no início, quando nós começamos a fazer este trabalho de lidar com os nossos demónios, vamos dizer assim, dá medo. E o trabalho é gradual, é de ir observando, é de ir aceitando. É um trabalho que é um processo, lá está, são processos. Não é estalar os dedos e agora já aceitei este meu lado. Mas de facto, a mensagem que eu vos quero passar é que quando nós começamos a aceitar e a desenvolver o nosso lado sombra, nós podemos ganhar o poder ao contrário, ou seja, enquanto há bocado eu estava a falar de um poder no sentido em que quando nós não acolhemos a nossa sombra, ela de certa forma impede-nos de nós manifestarmos aquilo que queremos nas nossas vidas, é como um bloqueio. Quando nós começamos a aceitar esse nosso lado que antes reprimíamos, o que acontece é que há um despertar de consciência e abrimos também a possibilidade de iniciar processos de cura. Quando nós fazemos o que chamamos aqui de integração de luz e sombra, porque o importante aqui não é ser só luz nem ser só sombra, o importante é a integração, é fazer um equilíbrio entre estes dois lados. A questão que eu vos estava a falar da astrologia, os signos opostos complementares, um tem em excesso, o outro tem em falta. E então é no meio termo que está a virtude. Nós temos, por exemplo, eu dei o exemplo do ascendente, então para equilibrarmos essas características, podemos ir ver o signo oposto complementar de forma a podermos alcançar um maior equilíbrio, uma maior harmonia entre essas duas polaridades. Mas a questão aqui da sombra é muito básica e é simplesmente o aceitarmos todas as nossas facetas, aceitarmos todos os nossos lados. Porque para nós sermos 100% completos, não podemos também ter medo de aceitar um lado
sombra, mas um lado que é nosso. E essa aceitação traz então, como eu estava a dizer, a possibilidade de desbloqueios e de certa forma também a sensação de libertação, porque agora então eu já não preciso de me reprimir, eu já não preciso de esconder quem é que eu sou, eu aceito-me e aceito-me a cada momento, aceito-me em todas as minhas facetas. Portanto, trabalhar com o nosso lado luz e sombra traz-nos o autoconhecimento, porque também para nós transmutarmos a sombra, também precisamos primeiro de a aceitar, porque nós não vamos conseguir transformar as coisas se nós as reprimirmos, se nós metermos a cabeça debaixo da areia, como as avestruzes. Então, esta é a mensagem que eu vos queria trazer nestas circunstâncias energéticas que nós temos estado a viver nos últimos anos. A expansão de consciência passa pela aceitação do nosso lado sombra. Para nós limparmos os nossos medos, os nossos bloqueios, nós temos que fazer mergulhos internos e temos que entrar em contacto com partes do nosso subconsciente que não estavam subconsciente, lá está, que nós temos que trazer à consciência, temos que fazer estes mergulhos, esta reflexão, este trabalho interior e tentar então abraçar todos os nossos lados de forma a podermos ser 100% completos. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos manifestar muito mais situações na nossa vida que estão alinhadas com o nosso verdadeiro, com a nossa verdadeira essência, com o nosso propósito. Porque há bocado eu estava-vos a dizer, a sombra tem poder sobre nós quando nós não a aceitamos, quando nós a negamos. Mas quando nós a aceitamos, então o poder inverte-se, ou seja, nós é que vamos ter o poder de manipular e de controlar a nossa energia a nosso favor. Trabalhar com isso a nosso favor, poder co-criar a nossa realidade de uma forma muito mais consciente. E era esta a mensagem, espero que não tenha sido confuso e que possa ressoar pelo menos com alguns de vocês. Eu faço consultas de astrologia, faço consultas de numerologia, tudo isto no sentido de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Faço também sessões de Reiki, atendimento presencial em Lisboa, portanto qualquer coisa é enviarem-me mensagem privada, seja para marcação, seja para esclarecimento de dúvidas. Desejo a todos uma boa semana, um grande beijinho, obrigada por estarem desse lado.